dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo Paulo Figueiredo, diretor de operações, e Igor Azevedo, assessor de investimentos da FN Capital. Um prazer tê-los aqui e nós vamos falar sobre economia e investimentos, né? Num momento em que o Brasil passa por essa crise que deixou de ser um mero discurso de oposição e tem sido sentido na pele de empresários, investidores e do cidadão comum. Paulo, não é uma cultura latina, muito menos brasileira, né? E nem é privilégio só do Brasil, a falta de cultura de investimentos, né? Mas a gente vê na Europa como um todo, a criança já nasce com aplicações em seu nome, né? Com investimentos em seu nome. E no Brasil a gente tem a figura da poupança, como se ela fosse a salvadora da pátria. Como é que você vê esse momento do Brasil no que diz respeito a investimento? Na verdade, a questão da poupança, né, ela não é muito bem um investimento, né? É algo, tipo de produto que só existe no Brasil e a gente pode dizer que é uma aplicação, uma forma de ir acumulando uma renda, mas sem ter um rendimento ideal, sem ter um rendimento que acompanhe a economia, né? Portanto, assim, mercados mais maduros, como Europa, Estados Unidos e mercados asiáticos, eles oferecem alternativas para quem quer investir, seja para o filho, seja para si mesmo, projetando o futuro, enfim, né? E o Brasil também tem essas alternativas, mas por algo ser cultural, tá enraizado no brasileiro, a poupança ainda tem muito espaço, né? Mesmo com uma rentabilidade mínima e não acompanhando o que o mercado oferece, né? Agora, também há um distanciamento do cidadão comum desse processo da economia. Todo mundo vive, todo mundo é ator, né? Nesse cenário, nesse espetáculo, né? Todo mundo precisa sair de casa para trabalhar, todo mundo tem o seu salário, mas ainda há um distanciamento muito grande, né, desse universo da economia, do investimento e do cidadão comum. Todo mundo fica ainda com a mítica de que para investir você precisa ser milionário, né, para poder fazer algum investimento. Igor, vamos lá. Hoje, na verdade, assim, eu que lido diretamente com atendimento ao cliente, existe muita falta de conhecimento no sentido do cliente saber as opções que ele tem hoje, da pessoa saber o que ele pode fazer e pode trazer um benefício, uma rentabilidade maior para ele, seja isso a curto, a médio e a longo prazo. Mas isso é um trabalho, na verdade, que tem que ser feito de conscientização, não só de investimento, mas também de um planejamento financeiro, da pessoa desenvolver uma consciência que ele tem que estabelecer metas e para atingir essas metas, seja ela qual for, muita gente tem o sonho da casa própria, comprar um carro, fazer uma viagem, isso tem que haver uma estratégia para você chegar a esse objetivo. Então, hoje a gente tem muitas oportunidades, muitos produtos no mercado que justamente vão te dar uma rentabilidade bacana, que você não, como você falou, você não precisa ser milionário ou ser rico ou ter muito dinheiro para poder utilizar desses produtos e você ter uma rentabilidade bem legal. Mas é tempo, então, de se incluir no currículo formal das escolas essa matéria, economia. Na minha opinião, na prática, né? Eu acho que isso é fundamental, você ter uma aula sobre economia doméstica, sobre investimentos, mas desde o ensino fundamental, algo que, para se mudar essa cultura, só através da educação, uma educação financeira que vai começar com as crianças, que vão questionar os pais em casa, e com o tempo a gente vai perceber essa evolução. É quase brincar de banco imobiliário. Isso. Isso aí. Só que com mais opções do que apenas imóveis, né? A gente mostrar, ou seja, para que toda a população perceba quais opções ela tem, o que pode se fazer em termos de uma aplicação, seja mínima, por um
curto período de tempo ou uma aplicação um pouco maior que vai trazer uma rentabilidade que vai de encontro com o objetivo que aquela pessoa quer e de encontro também com o perfil que ela quer, né? Que ela tenha, seja um perfil mais agressivo, ou seja, que tolera mais o risco, seja um perfil um pouco mais conservador, que opta por ter um ganho menor, mas está satisfeito e não vai ficar suscetível à volatilidade de mercado, à oscilação do investimento. Tem o fator medo, né? Tem o fator receio. Né? E ainda mais ampliado no momento em que, há menos de 20 anos, houve um raspa na poupança dos brasileiros sob a justificativa de salvar o país. Né? Esse fantasma da Zélia ainda ronda essa questão do investimento? Sim, sim, sim. Eu acredito que acontece muito, o cliente hoje ele tem muita, ele tem uma insegurança e uma dificuldade, às vezes, de estar fazendo um aporte ou direcionando as suas economias para um produto que ele não tenha tanto conhecimento. Só que assim, hoje o nosso próprio sistema financeiro, as instituições que disponibilizam esses produtos, eles têm mecanismos de segurança. O cliente vai estar aportando valor em um determinado produto, seja ele um CDB, uma LCI ou uma debênture, que são assim, produtos que não são de muito trato do cliente no geral, mas esses produtos possuem seguro, possuem um fundo garantidor, então assim, tem mecanismos de defesa. Então, foi o que o Paulo falou, a questão é justamente a gente entender qual é o perfil desse cliente, o que ele está disposto a correr de risco e aonde ele quer chegar, para justamente a gente alocar ele em um produto que vai dar a ele uma segurança e uma rentabilidade bacana. Eu acho importante dizer isso, né? A gente vê tanta história, né? Ainda mais numa cidade do porte de Friburgo. Eu acho que condição sine qua non é não acreditar em lâmpada mágica. Exatamente. Né? Quer dizer, o cara vem te oferecer uma margem de lucro que é irreal, que foge aos padrões de mercado, né? Se você tomar um cano desse cara é porque você foi, além de ingênuo, né, tão interesseiro no conto de fadas quanto o cara que te propôs isso. Assim, acho que em tudo, né? Mas principalmente nesse mercado financeiro, essa questão de investimentos, não tem fada madrinha, né? Não existe milagre. Não existe milagre. Você pode sim ter uma rentabilidade muito alta, fora dos padrões normais do mercado, mas você vai ter assumido um risco também muito alto. Então, quem te garante uma rentabilidade, uma remuneração muito acima do normal, é para desconfiar. É para desconfiar porque não existe milagre. A gente vai continuar falando sobre o assunto, mas eu vou pedir licença. Nós vamos chamar o intervalo comercial e voltamos em instantes. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Bom, nós estamos recebendo Paulo Figueiredo e Igor Azevedo, da FN Capital, e falando sobre economia, investimentos, finança, educação financeira, sobretudo. E a gente falava no primeiro bloco exatamente isso, Igor, que é uma linguagem
não muito comum ao cidadão brasileiro, né? A linguagem do investimento. Me explica para a gente o que é CDB. A sigla, na verdade, significa Certificado de Depósito Bancário, né? O que é isso? As instituições financeiras, como o banco, ele vai emitir um título com uma taxa que ele vai te remunerar por esse dinheiro. É como se a gente fazendo uma explicação bem simples, para ficar fácil da gente pegar, é como se você estivesse emprestando um dinheiro para o banco e ele vai te remunerar uma taxa nesse período. No período que você acordar desse título, que pode ser um período de 90 dias, 180 dias, 360 dias. Isso depende, lógico, do que você fazer o combinado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de debênture, é um produto que tem o mesmo sentido, também é um título que também é emitido, só que não é emitido, no caso, por um banco, é emitido por uma instituição privada. Uma empresa privada faz a emissão de título com a intenção de captar recurso e combina com você também uma taxa para pagamento desse, vamos dizer, desse dinheiro que você está emprestando, deixando com a empresa nesse momento. Então, assim... Temos a LCI ainda. Isso. E a LCI é a letra de crédito imobiliário. O raciocínio é mais ou menos a mesma coisa, só que é um produto que é lastreado em operações imobiliárias. Na verdade, é um título que foi emitido para construções de imóveis, de incorporadoras, então, para fazer esse financiamento nesse sentido. A gente também tem um produto que hoje está sendo bem falado na mídia, por exemplo, que é o Tesouro Direto, que é o título público. É um produto que assim, tem um valor, principalmente para o pequeno investidor, para aquele que acha, eu tenho um valor X hoje na poupança, como que eu posso ter uma rentabilidade melhor? Ele não quer se expor a um risco. É um produto que tem uma rentabilidade muito boa, o valor entrante é muito pequeno, a partir de R$30 você já pode trabalhar com o Tesouro Direto. É um produto que você pode estar solicitando o resgate no momento que você quiser. E o raciocínio também é a mesma coisa, é um título emitido pelo governo, que ele vai te remunerar uma taxa aí anual, que você vai fazer a tua rentabilidade a partir daí. E tem uma outra palavra muito comum nesse universo, que é liquidez, e que tem gente que não sabe o que é liquidez. Sim. Né? O que é liquidez? A liquidez, na verdade, é a disponibilidade de você resgatar quando quiser, né? Então, ativos de alta liquidez ou de liquidez diária, que a gente chama, eles são investimentos ativos que você pode resgatar a hora que quiser, né? E aí você vai ter ativos que tem liquidez de 90 dias, de 180 dias, de 360 dias, que é como se fosse um prazo de carência para você poder resgatar aquele investimento. Isso é a liquidez, ou seja, se você tem ativos com maior liquidez, você pode resgatar a hora que quiser. Você tem ativos com menor liquidez que, muitas das vezes, quando você quer vender para resgatar, você não consegue ou vai demorar um pouco mais. E isso que se trata liquidez, né? Então, voltando ao que a gente falou no primeiro bloco, o investidor que ele não sabe muito bem quando vai precisar daquele dinheiro que ele aplicou, é melhor ele optar por algum investimento que tenha uma liquidez maior, porque no momento que precisar, pode resgatar. Sim. Quem já tem um planejamento mais definido, pode optar por um ativo que tenha uma liquidez menor. Ou seja, eu sei que eu só vou precisar tal data, eu posso me programar para fazer esse resgate. Bom, o Brasil teve sua nota de crédito rebaixada recentemente. De que forma isso mexe com o mercado? Essa nota de crédito que muitos jornais falam, enfim, existem 3 agências que classificam todos os países do mundo para expor isso para os investidores do mundo inteiro também, né? Então, a partir do momento que uma dessas agências, ou as 3 agências, enfim, rebaixam a nota de crédito do outro país, isso sinaliza para o mercado como um todo que aquele país tem uma dificuldade maior de honrar seus compromissos,
que aquele país, se um investidor quer colocar o dinheiro lá, quer investir naquele país, vai precisar ter um retorno maior, porque o risco de se investir naquele país é maior, né? Então, quando o Brasil tem uma nota de crédito rebaixada, isso dificulta as empresas captarem empréstimos no exterior, isso afasta, de certa forma, os investidores que vão procurar um país que tenha um risco menor ou um país que vá trazer uma rentabilidade maior para aquele investimento dele, né? Então, de certa forma, mundialmente falando, ou seja, para o investidor estrangeiro, quanto menor a nota e quanto maior acontece esses rebaixamentos, que é o que vem acontecendo com o Brasil hoje, a gente tem uma dificuldade, né, de se obter crédito e de se estimular a economia do país através do investimento estrangeiro. O milagre da Bolsa de Valores, né? A gente vê e fica achando, o cidadão comum fica achando que você é personagem de novela do Gilberto Braga, né? O cara que investe na Bolsa de Valores, da noite para o dia fica milionário. Como é que é esse processo ainda da Bolsa de Valores? Tem gente que faz a operação de casa sem nenhuma consultoria. E é claro que o risco é muito maior, né? Como é que funciona isso? Hoje, né, a Bolsa brasileira, ela é totalmente estruturada para que se facilite as operações, né? Então, como você citou, Davi, tem toda a corretora de valores, ela dá essa opção do investidor, do cliente, operar diretamente de casa. Ele vai logar lá no computador dele, com usuário, senha, vai ter acesso às operações, a todas as ações que ele quiser, enfim, para poder comprar, vender, fazer a operação que ele achar melhor, né? É claro que o investidor que não tem tanto conhecimento, o ideal é que ele busque uma assessoria para poder entender um pouco mais, para poder saber o que é o ideal para ele, o que não é. Risco. Exatamente, né? Essa questão do ficar milionário da noite para o dia, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas é algo que não é o normal, né? Os investidores que ficaram milionários na Bolsa são investidores de longuíssimo prazo, né? Mas quando se quer ganhar muito, se tem que assumir um risco muito, muito grande. É como uma corrida de cavalos? É como uma corrida de cavalos, né? Mas a gente tem ferramentas de análise das empresas, de conhecimento das ações, que podem trazer maiores informações para a tomada de decisão. Ou seja, para comprar tal ação, se é para vender tal ação, né? Então, não é um tiro tão às cegas, digamos assim. Tem muito estudo em cima, né? Mas o investidor de ações, ele tem que ter meio que em mente que o normal, o histórico de quem investe em ações é um investidor de longo prazo, né? Que ele vai se tornar, fazendo uma analogia, sócio daquela empresa. E sendo sócio daquela empresa, ele vai ter o lucro que aquela empresa gera, ele vai, se a empresa for uma empresa mal financeiramente, ele vai fazer parte de um prejuízo que vem acontecer, né? Ele vai participar do crescimento que aquela empresa tiver durante os anos, né? Então, é um investimento de longo prazo. É claro que tem investidores que eles buscam um tiro curto, só que eles já são investidores mais experientes, que buscam fazer pequenos ganhos várias vezes, né? Então, não é um investidor comum ou que não tenha muito conhecimento sobre o assunto. Eu vou pedir licença mais uma vez, vou chamar o intervalo comercial e nós voltamos em instantes com Em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa.
Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Chegamos ao último bloco de Enfoco e a gente tem os dados aqui da Firjan, que a situação financeira das indústrias da região centro-norte fluminense não é muito boa, não. A sondagem industrial realizada no final do mês de abril e divulgada agora no dia 6 de maio, eles trabalham de 0 a 100 pontos, sendo que abaixo de 50 indica piora e acima, claro, melhora ou crescimento. No dia 6, os dados que foram informados 30,7 pontos no primeiro semestre de 2016, um dos piores resultados da indústria na região nos últimos 11 anos. E, de certa forma, o assunto tem tudo a ver com a entrevista de hoje, que trouxe ao programa Paulo Figueiredo e Igor Azevedo, da FN Capital, que já tem um escritório de representação em Friburgo. Já temos em Friburgo, né? E temos em Petrópolis também. Até o final do mês a gente vai estar inaugurando o nosso escritório em São Paulo também, que é o centro financeiro do país, não tem como a gente ficar de fora. Né? E o empresariado, o trabalhador, o cidadão comum que queira entrar em contato com a FN Capital, como é que faz? Bom, a gente tem telefone de contato aqui de Friburgo, é o 22 2523 2345, ou então por e-mail através do contato @fncapital.com.br. Bom, o país vive uma das mais emblemáticas crises políticas da sua história. De que forma a crise política interfere no mercado? Porque a gente ouve isso nos jornais, nos jornalismos, né, nos programas de economia, de entrevistas, mas na prática, de que forma essa crise política interfere na vida econômica do país? Hoje a gente pode ver que assim, o grande quem movimenta, quem é o vetor, quem é a mão que vai mexer nas grandes decisões econômicas sempre vai vir por parte do Congresso, do governo em geral, né? Então, assim, o governo está influenciando diretamente porque ele vai influenciar numa política de aumento de juros que possa acontecer, numa tentativa de um aumento uma valorização da moeda, da nossa moeda perante ao dólar, ou uma desvalorização. Então, o governo ele tem uma participação ativa. Então, isso tudo que está acontecendo hoje, politicamente no nosso país, que a gente vê essa decisão da questão do impeachment, se vai acontecer, se não vai acontecer, mudança de equipe econômica, que medidas vão ser feitas, assuntos que a gente tem ouvido com muita frequência nos telejornais em geral, como ajuste fiscal, isso tem um impacto direto no que vai acontecer no nosso dia a dia. Isso significa, então, que o mundo assiste ansioso a situação do país e ansioso exatamente para saber qual é o rumo que o país vai tomar, para se investe ou não, se abre para importação, para exportação, é isso? Exatamente. Não só o Brasil, os brasileiros e o pessoal do mercado interno olha com ansiedade para que isso se resolva, mas o mundo inteiro, né? O Brasil, ele ainda é a maior potência da América Latina, ele tem um peso gigantesco
principalmente na produção de commodities, né, que são matérias-primas, minério, café, soja, ou seja, o Brasil é um grande produtor desse tipo de produto, né? Então, o mundo inteiro olha para qual vai ser o desfecho desse cenário político, de certa forma caótico, né, que a gente vive hoje. E além disso... caótico no político é em estado de alerta no econômico. Eu acho que caótico também. Hoje já seria um colapso? Não seria um colapso ainda, mas está em vias de. Se nada for feito na parte econômica do país, economia ela é um termo até meio forte, né, no economês, né, uma economia em colapso é uma economia que não tem mais jeito, né? Foi o que ocorreu com a Grécia há um tempo atrás. Então, se nada for feito, a gente vai passar ainda por um cenário pior até do que a gente vive hoje. Então, o mundo olha para a gente aqui, pelo peso que o Brasil tem, pelo tamanho que o Brasil tem, e precisa se resolver, né? Até porque esse impasse político, essa questão do impeachment, ela trava tudo, ou seja, não tem medida aprovada em Congresso, não tem medida em votação, que dirá aprovada no Congresso. O país está parado, aguardando que isso seja resolvido. E como é que ficam... nós temos 2 bancos públicos e 2 bancos privados, que são bancos que ocupam a grande mídia e que estão sempre investindo e que criam campanhas e novos métodos, novas formas de acesso, né? Como é que ficam os bancos que não têm esse poder de investimento desses bancos, nem públicos, nem privados? Hoje eles estão... O que está acontecendo, eles estão buscando assim, estratégias de adaptação para esse mercado. Então, assim, se a gente olhar num sentido, por exemplo, de investimento, bancos menores que trabalham com alguns créditos direcionados, como consignado ou um crédito rural, qual é a estratégia que eles estão adotando? Na parte para captação de recurso, eles estão assim, remunerando melhor, propondo rentabilidade superior para os investidores perante ao mercado, justamente para atrair esse investimento. E isso hoje, eu ressalto que essa situação que a gente está passando no país de, vamos dizer, de crise, né, de tudo isso que a gente está falando em relação à economia, é justamente aonde aparece uma grande oportunidade para aquele que tem a disponibilidade hoje de investir. Seja um investimento mensal, quem tem o hábito de... parar de guardar dinheiro no colchão, né? Ainda dá para ganhar algum. Exatamente. A hora correta é essa, porque a gente está com juros altos e uma rentabilidade mais agressiva. E a gente falava sobre quem deve cartão de crédito e quem deve cheque especial, procurar uma negociação, não deixar se enforcar ainda mais. O certo, o normal é tentar não gastar mais do que se ganha. Para não ocorrer esse enforcamento. Caso isso ocorra, já esteja nessa situação, tentar uma opção de crédito com juros mais baixos e, se isso também não for viável, tentar uma negociação com a instituição financeira, porque a gente viu aí com os resultados que os bancos lançaram, o nível de inadimplência é um dos maiores da história. Então, certeza. Qualquer pessoa que sinalize com a intenção de acertar a sua situação vai ser bem vista pelos olhos dos bancos, né? Então, vai conseguir aí uma redução nos juros, uma renegociação nessa dívida. O nosso tempo esgotou, então a gente quer agradecer a presença de vocês. Se Deus quiser, e Ele vai querer, a gente pode marcar um encontro aqui no Em Foco para mais para frente, claro. Para que a gente possa fazer essa análise e acompanhando essa análise da transformação do país, né? E que a gente sabe que em breve nós teremos notícias, né? Agradeço a presença de vocês. Em Foco fica por aqui. Estaremos juntos na próxima semana.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.